E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos voltar a estudar química. Então, vamos falar sobre concentração. E para isso, eu selecionei uma questão da Unesp, que caiu 2022. Uma questão bem bacana, que fala sobre a concentração de um antisséptico contém um spray. Vamos lá, vamos ver o que acontece nessa questão. Bora lá! Bom, a Unesp 2022 coloca uma questão que ela fala exatamente: certo spray antisséptico contém como princípio ativo digliconato de clorexidina na concentração de 10 mg por ml. Então, o que você quer saber? Vamos lá. Primeiro passo, por que a gente usa concentração? A gente usa concentração para a gente fazer medidas quantitativas e ter padronizações. Imagina só, você quer comprar um spray antisséptico e toda hora a farmácia está vendendo um produto com concentrações diferenciadas. A hora funciona, a hora não funciona. Então, para padronizar isso aí, a indústria usa uma quantidade, e assim é feito os estudos. Então, no caso, é a concentração que vai ser vendida, ela é adequada para 10 mg por ml, ok? Isso é uma concentração. Então, se eu tiver uma certa quantidade em ml, por exemplo, se eu tiver 10 ml, eu tenho 10 vezes 10 miligramas. Então, daqui a pouco eu mostro uma regra 3, mas é bem simples. Sabendo que a massa molar desse princípio ativo é aproximadamente 5 vezes 10 a segunda gramas por mol. O que é 10 a segunda? 100. Então, 100 vezes 5, 500. Tem 500 gramas para cada mol. Mas ele está colocando em tudo notação científica para ficar mais elegante. E que a constante de Avogadro, ou seja, aquele número de Avogadro, que aquele número de átomos que se repete corresponde ao mol, né? Então, qual que é esse número? É 6 vezes 10 a 23, alguma coisa por mol. O número de moléculas do diclonato de clorexidina presente em um frasco contendo 50 ml esse antisséptico é de quanto? Bom, vamos lá. Como que a gente calcula isso aí? Primeiro passo, a gente tem que imaginar que a gente tem um frasquinho. E nesse frasquinho, a gente tem então 50 gramas, 50 ml do componente, né, que é o antisséptico. Beleza. Eu sei que isso aqui é minha concentração. E olha que bacana essa concentração tá. Eu tenho 10 miligramas para cada 1 ml, exatamente isso que está sendo dito. Então, como eu tenho 50 ml, dá para calcular quanto que eu tenho de massa do princípio ativo? Dá, é só a gente fazer, determinar o X aqui. Então, cada 1 ml é 10 miligramas. Então, se eu tiver 50, eu tenho X. Como é uma regra de 3, simplesmente vai ficar assim, 50 vezes 10 é igual a 1 vezes o x. 1 vezes o x é exatamente x. Então, o x aqui é igual a 500. 500 o quê? Bom, aqui embaixo dessa unidade vai ser também resposta em miligramas. Então, ml com ml, miligramas com miligramas. Então, eu tenho 500 miligramas do digliconato de clorexidina. Olha que nome difícil de falar. Para quem não sabe quem é a estrutura, é essa molécula gigante que ele consegue matar um monte de micro-organismo. Então, por isso que ele é um antisséptico, ok? Então, beleza, já tem isso aí. Mas o que o exercício quer saber, afinal de contas? Ele quer saber o número de moléculas. Então, quantas moléculas há nesse frasquinho? Eu já sei a massa que tem, mas eu não sei o número de moléculas. Como que eu descubro? Bom, um lance é o seguinte: o que é mol? Então, mol é exatamente quando eu tenho um número, né, que corresponde a uma certa massa, esse número de átomos se repete, ou de moléculas se repete, eu tenho uma certa quantidade de massa. No caso do exercício, ele fala que 5 vezes 10 a segunda, eu tenho gramas, e exatamente eu tenho 1 mol. Então, ou seja, se aqui vamos cair em notação científica, vamos tirar, é a mesma coisa, 10 elevado à segunda é 100. Então, 100 vezes 5 é a mesma coisa de 500. A cada 500 gramas, eu tenho 1 mol do princípio ativo. Ok. E quando eu tiver 1 mol, exatamente eu vou ter um número de Avogadro, que é esse número aqui. Ah, tá, faz sentido, que é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Bom, o exercício quer saber moléculas. Bom, então tá fácil, quero saber o X aqui, só colocar o X aqui, perfeito. Mas eu posso colocar já que massa eu coloco aqui na referência, é o que a gente acabou de achar aqui, o 500 miligramas. Professor, mas tem alguma coisa errada, porque você acabou de falar que tem que ter na mesma unidade, aqui está gramas, aqui está miligramas. Aí vem o detalhe. O que é miligramas? O miligramas nada mais é do que 10 a menos 3 gramas. Né? Esse mili é 10 a menos 3. Então eu posso substituir isso aqui na fórmula? Claro que pode. Então eu vou reescrever isso aqui para ficar um pouco mais fácil. Então vai ser 500 gramas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou seja, 1 mol, né? Então, se eu tiver 500 vezes 10 a menos 3 gramas, quantas moléculas eu tenho? X. Então, vamos fazer a regrinha incluso, né? Regra 3, como vocês quiserem falar. Então, vamos lá, 500x
é igual a 500 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, tudo bem aí? Bom, vamos lá então, vamos fazer continha. Então, x é igual a 500, eu vou colocar o 6 aqui também, vou colocar a potência aqui 10 a menos 3, junto com essa potência 10 a 23. Tem aluno que olha isso aqui e fala assim, nossa, que dor de barriga, professor, já posso voltar mais daqui a pouco? É simples, olha para você ver como simples. O 500 que está aqui multiplicando o x, quando ele passa do outro lado, na verdade ele passa dividindo. Eu demorei muito tempo para entender isso aí. Passa dividindo por quê? Porque na verdade é uma operação de igualdade. Então, a operação que eu fizer de um lado da equação, eu posso fazer a mesma do outro lado. Então, se eu dividir 500 desse lado e dividir 500 desse lado, então eu estou dividindo 500 pelos dois lados. Como eu já tenho 500 desse, 500 dividido por 500 dá 1. 500 dividido por 500 dá 1. Mas é muito mais fácil, é muito mais sentido a gente falar passou dividindo, que é muito mais rápido o processo. Ok. E olha só que coincidência, 500 dividido por 500 dá 1. Ah, legal, professor, então agora aqui já tem 1. Sim. Então aqui vai ficar 6 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a 23. Opa, mesma base, conserva a base, soma expoente. 10 a 23 com menos 3 dá 10 a 20. Então quanto que vale esse x? Esse x vai valer exatamente 6 vezes 10 a 20 moléculas. Nossa, tem bastante molécula aí sim. Se eu escrever 6, depois uma sequência de 20 zeros é a quantidade de moléculas que tem. Nossa, professor, parecia que tinha tão pouco no fresquinho. Tem bastante, né, átomos, né, bastante moléculas, mas assim, em concentração não é muito, mas é o suficiente para matar os micro-organismos. E aí a gente tem que escolher uma resposta, né? No caso da Unesp, tem que escolher uma das 5 itens, e aí o item que você vai escolher exatamente é o item A. Olha que fácil, uma questão fácil dessa. É para quem está tranquilo, cabeça livre, pensando, com pensamento fluido, tal, não está preocupado em fazer a prova, está fazendo em casa, é uma maravilha. Vai lá você fazer a prova. E se você estiver preparando ao vestibular para fazer uma prova dessa, melhor coisa é você colocar no papel os conteúdos que estão pedindo. O que está pedindo? Ah, é o número de moléculas, é o número de mols, é a massa. E pegue essas informações, coloque no papel. Fica muito mais fácil você visualizar, fazer um desenho, e aí você fica menos nervoso e, consequentemente, consegue ver melhor as equações. Bom, espero ter ajudado no vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, curta esse canal, curta o vídeo, para assim meu canal crescer um pouco mais. Abraços e até mais. Tchau, tchau.